Será que tem alguma fórmula mágica que torna alguém fluente? Será que é só uma questão do tempo que ela passa fora do país? Ou simplesmente o fato dela fazer um intercâmbio? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi que eu fiquei fluente em inglês. Oi, aqui é a Tarsila e bem-vindos ao canal onde você vira intercambista. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi que eu fiquei fluente em inglês. Eu comecei a estudar inglês muito pequena. Vou ser eternamente grata à minha mãe por ela ter me colocado na escola de inglês bem pequenininha. Mas tiveram algumas coisas que aconteceram ao longo da minha história com o inglês que fizeram virar essa chavinha e nunca mais voltar. São coisas que eu percebo que fazem o meu inglês ser muito bom hoje e que eu posso aplicar para aprender novas línguas no futuro, que é o que eu faço com o francês. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal sobre dicas de como melhorar o seu inglês antes do seu intercâmbio, da sua viagem chegar, que você pode assistir depois desse vídeo. Mas nesse vídeo aqui eu vou contar partes da minha história que eu percebi que me ajudou nesse processo. A primeira coisa que aconteceu, que eu me lembro que foi bem marcante, é que antes de existir essa moda das séries, eu fiquei viciada numa série. Eu nem tinha essa noção de série ainda, pra falar a verdade, que um amigo, não, era um filho de uma amiga da minha mãe, que achou que eu ia gostar muito daquela série. Ele gravou em CD, eu assistia no computador em CD, uma série chamada Kyle XY. Você provavelmente nem sabe o que é, né? Eu nem sei se essa série ainda existe, se ela fez sucesso. Era a história de um menino que ele não tinha, eu não lembro direito, ele não tinha umbigo, ele era meio que criado em laboratório, enfim. Mas eu sei que eu fiquei viciada nessa história. E esse CD que ele tinha me dado com os episódios não tinha legenda. Então eu assisti a série inteira sem legenda. Eu assisti a série inteira só ouvindo inglês. E isso foi muito importante porque eu lembro de voltar vários capítulos, de voltar vários pedacinhos para tentar pegar sons que eu ainda não tinha entendido e completar a frase. Muita coisa eu não conseguia entender perfeitamente. Lógico, né? Porque eu não falava inglês fluente ainda. Meu inglês era intermediário. Só que foi muito importante para o meu ouvido se acostumar. E eu assisti muito por tanto tempo que o inglês começou a ficar na minha cabeça. Eu lembro como eu me sentia perto do inglês naquela época e como eu sentia progresso ao longo dos capítulos. Então uma coisa que faz muita diferença é você pegar uma série ou um filme para assistir em inglês e que seja apenas em inglês. Eu entendia muito pelo contexto e por mais que eu deixasse palavras escaparem, eu conseguia entender a história. E isso me fazia querer continuar assistindo. Nesse caso era uma série, então eu não repetia muito os mesmos episódios, a não ser que eu quisesse voltar uma frase que parecia chave, que parecia que eu conseguia, se eu insistisse um pouco, eu ia conseguir entender. Então só nesses momentos que eu voltava. Mas em geral eu ia sempre em frente. Uma coisa que eu repetia muito, que foi muito legal, eram filmes. Eu pegava o mesmo filme e eu assistia várias vezes o mesmo filme. E eu lembro da sensação de, sei lá, depois de assistir pela 10ª vez, eu entender uma frase que eu não tinha entendido antes. Do meu cérebro fazer uma conexão com um som que antes eu não tinha captado qual era. E a sensação era muito legal. Então essa questão de ficar repetindo o mesmo filme é uma coisa que ajuda. Eu percebi na prática sem querer. A segunda coisa que aconteceu comigo é que quando eu tinha uns 14 anos, eu acho, a minha prima fez um intercâmbio para Inglaterra e depois que ela voltou, um amigo dela veio visitar a gente, ele passou uns dias com a gente no Brasil. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com um gringo e ele não falava português. Então eu me esforcei muito para falar inglês com ele. E ele era super legal, super paciente, ele super assim me ajudava a me comunicar. E ele estava tentando aprender português também. Então eu falava inglês com ele, ele tentava falar português. E era muito divertido. Eu lembro como isso fez diferença. Assim, eu lembro quando ele chegou e quando ele foi embora, a diferença que isso fez na minha sensação de falar inglês. No começo eu estava muito mais travada, sabia menos me expressar, dava branco muito rápido e aí ficava com vergonha. E quando ele foi embora, eu já estava muito mais fluida, já conseguia me comunicar bem mais. Mesmo que com erros, eu não estava me importando. Isso foi muito importante para eu perder a vergonha também. Ser alguém que estava disposto a me ouvir e tal. Isso foi muito legal. O próximo item foi que teve uma época da minha vida que eu fui viciada na série do Crepúsculo. Vocês lembram? Do Crepúsculo, da Bella, do Edward e tal. Eu fui louca por essa série. Só que eu fui tão louca a ponto de não conseguir esperar os livros em português chegarem no Brasil. Então, quando eu li o primeiro, o segundo, eu acho que o terceiro e o quarto
tinha na Saraiva em inglês, eu li em inglês mesmo porque eu não conseguia esperar. E foi muito legal porque depois eu li em português e vi, assim, pequenas coisas que eu tinha perdido e tal, completou algumas gaps, alguns espaços que tinham faltado, mas foi muito legal porque mesmo assim eu consegui entender a história inteira, eu me envolvi super com o livro, mesmo sendo em outra língua, e melhorou demais o meu vocabulário, e eu também fiquei me sentindo super próxima da língua nesse momento em que eu estava lendo tanto em inglês. Então até aí o meu inglês estava bom, eu classificaria ele como um avançado, mas ele ficou fluente depois do intercâmbio. E algumas coisas que aconteceram no meu intercâmbio foram chave para isso acontecer. A primeira é que eu me envolvi muito com pessoas americanas e eu passei muito tempo falando apenas inglês, muito mesmo, todos os dias. Então eu conversava muito, eu não evitava. A não ser quando eu estivesse exausta, assim, porque no começo, nas primeiras semanas do primeiro intercâmbio, eu me sentia bem cansada falando inglês, pra falar a verdade. Ele dá uma cansada, assim, porque é um trabalho mental você ficar falando numa língua diferente da sua, que você tá tão acostumada. Mas isso passa ao longo do tempo e aí você vai falando mais e mais de forma mais leve. Então, acalme-se quando isso acontecer, se dê um tempo, faça uma pausa, mas vai continuar, porque afinal você tá em outro país, você não vai nem conseguir evitar. Mas a questão é você evitar conversar tanto em português, por exemplo. Se você na sua casa, com seus amigos, no seu housing, só fica falando em português, vão ser muitas horas que você não vai praticar. Então o fato de eu me envolver tanto com pessoas americanas fizeram meu inglês melhorar muito. Mais do que as pessoas que não tiveram esse envolvimento. E dava pra perceber claramente das pessoas que eu convivia, as que tinham mais envolvimento com pessoas, que se esforçavam mais pra conversar, que gostavam mais de conversar, o inglês dela desenvolvia muito mais. Um outro detalhe que eu faço faz muitos anos é que o meu computador é em inglês, o meu celular é em inglês, o meu iPod era em inglês, então todas essas pequenas coisas do meu dia a dia que eu podia me cercar da língua, eu fazia. E isso faz diferença. E o último item, que foi uma coisa que eu percebi que me fez comunicar muito melhor em inglês, que eu desenvolvi sozinha, é assim. Quando você estiver tentando falar inglês com alguém e você travar numa palavra que você não sabe, isso acontece muito. Você começa uma sentença e trava numa palavra ou não consegue sair dali porque não consegue formar essa construção verbal. Não fica tentando insistir nisso. Encontra uma outra forma de dizer a mesma coisa. Então, se você está indo por um caminho, esse caminho empaca, volta e procura outro caminho para se expressar. Por isso que é importante você praticar coisas que aumentem o seu vocabulário, porque aí você vai conseguir mudar de caminho quando você precisar, se expressar de uma forma diferente. Isso é uma coisa que eu faço até hoje, porque assim, apesar de eu ser fluente, às vezes eu empaco por algum motivo, não ser um tipo de construção que eu tô acostumada, sei lá. Eu simplesmente volto e me expresso de uma forma diferente, entendeu? Ah, isso parece muito complexo, mas não é, porque você pode fazer isso com palavras simples. A questão é você aprender a lidar com o branco e não deixar ele te paralisar. Mas o mais importante de tudo, depois de todos esses itens, é que eu perdi a vergonha de errar. Desde o primeiro gringo que eu conheci, que me fez me comunicar em inglês, realmente com uma pessoa que só falava inglês, é a primeira vez, eu perdi a vergonha de errar. Perder a vergonha de errar vai fazer você vencer a barreira da tela azul muito rápido. Falei bastante da tela azul no outro vídeo de dicas para melhorar o inglês, mas assim, quanto mais rápido você vencer a barreira da vergonha, mais rápido você vai conseguir se comunicar. Depois que você deixar a sua vergonha ir embora, você vai conseguir enxergar melhor o inglês na sua mente. A vergonha é como se ela bloqueasse o seu conhecimento. Então, depois que essa barreira cai, você consegue acessar o seu conhecimento, pegar caminhos diferentes para se expressar de outras formas. Você vai conseguir se comunicar. E se comunicando, você vai conseguir corrigir e aprender. E isso vai cada vez lapidando mais o seu inglês. Se você não começar, se você não falar, mesmo que com erros, porque você não vai, da noite pro dia, começar a falar inglês perfeito. Você vai ter que passar pelo processo de falar o inglês quebrado, que eles chamam, broken, que é com pequenos erros. Quando você começar a falar esse inglês e conseguir se comunicar, isso vai te motivar a continuar falando. As pessoas vão te corrigir, você mesmo vai perceber. Eu tinha vários erros que eu cometia sempre. E assim, pra falar a verdade, os americanos nem me corrigiam, porque eles entendiam o que eu queria dizer. Eu mesma, depois de falar,
percebia o meu erro e corrigia, e aí nas próximas conversas já percebia que eu não estava mais cometendo o mesmo erro. Então é muito importante que você fale. Não tenha vergonha, principalmente porque você está aprendendo uma segunda língua. Porque você teria vergonha de estar desenvolvendo uma habilidade tão incrível. E aí, se você não aplica, não tem como você sair do lugar, porque as mesmas ações vão trazer os mesmos resultados. Você tem que se mexer para chegar lá. Vai por mim que, seguindo essas dicas, tanto essa como do outro vídeo de dicas para melhorar o seu inglês, você vai conseguir melhorar muito se você se dedicar. O que vocês acham de eu fazer um vídeo inteiro falando inglês? Deixa aqui nos comentários, escreve I want, que eu vou saber se você quer que eu faça um vídeo em inglês, e aí eu penso em algum conteúdo interessante para trazer para vocês. Don't forget to subscribe to my channel, leave your thumbs up, and I'll see you in the next video.